Hi, I'm Karina, this is English in Brazil e hoje nós vamos falar sobre 5 palavras que não saem da boca dos americanos. Pra quem não sabe, eu sou professora de inglês há muitos anos, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E nesse ano eu consegui realizar este sonho e eu realizei tão bem realizado que eu fui 2 vezes no mesmo ano. Então eu montei esse vídeo a partir das minhas observações aí durante a viagem, tá? E muitas dessas palavras também são muito comuns em outras variantes do inglês, como britânico, australiano, enfim. Mas eu tô falando sobre o americano especificamente porque essas anotações vieram da minha viagem agora. Então a primeira palavra é like. Like é um dos primeiros verbos que a gente aprende em inglês, né? Então, like como verbo principal significa gostar. Por exemplo, I like chocolate ou I don't like dancing. Eu gosto de chocolate, eu não gosto de dançar. Também pode ser uma preposição. Por exemplo, like father, like son. Tal pai, tal filho. Mas like tem sido muito usado como uma filler word, que é aquela palavra que a gente usa no meio de uma sentença só para evitar uma pausa. Tipo o nosso tipo. É mais ou menos isso, meio que um vício, assim. Enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu achei um exemplo aqui, digamos, bastante extremo, mas serve pra mostrar pra vocês como que esse like é usado aí na fala informal. Então, por exemplo, I'd like to have better grades, but when I talk in the classroom, I say a lot of things that my teacher and my classmates don't find convincing. Então, o que ela tá querendo dizer aqui é que quando ela vai falar alguma coisa, a teacher e os classmates não acham ela muito convincente. E aí a pergunta é, is it because I say so much? Então, será que é porque eu digo like tantas vezes? Então, claro que esse é um exemplo extremo, mas você vai ouvir muito like na fala dos americanos. Então, muita gente fala isso. Um pouco é uma questão de idade mesmo, pessoas mais jovens tendem a falar isso, mas não são só os mais jovens, viu? E eu achei, inclusive, um artigo de um linguista explicando por que as pessoas tendem a usar esses fillers, essas palavras meio que sem sentido, só pra encher a frase, assim. Tem uma explicação científica, vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ler. Um exemplo menos extremo do que esse, só pra vocês terem uma ideia, é falar man, it was terrible. Então, na verdade, o que a pessoa quer dizer é it was terrible. Foi terrível. Mas daí coloca aquele like no meio pra preencher. It was terrible. E também eles usam muito pra contar uma história, um reported speech, pra reportar algo que foi dito. Então, em vez de dizer she said alguma coisa, então ela disse. Isso, eles usam and then she was like, isso é, então ela disse. Tá, então, por exemplo, she was what did you say? And then I was I love you. And then she was what? Sabe? Então é só pra... E aí eu disse, e aí ela disse, I was she was Então, está em todos os lugares. A segunda palavra é literally, ou seja, literalmente. É no sentido literal, não é no sentido figurado. Mas essa palavra também tem sido muito usada como um filler, pelo que eu percebi. Então, por exemplo, I was literally in shock. Então, eu estava literalmente chocada. Então, ela serve como um intensifier, ela vai intensificar alguma coisa. There were literally 10 people there. Então, tinha literalmente 10 pessoas lá. Às vezes não eram 10 pessoas mesmo, mas é só para enfatizar, tinha muito pouca gente lá. This machine is literally the slowest thing ever. Então, essa máquina é literalmente a coisa mais devagar que eu já vi na vida. Então, comecem a prestar atenção que vocês vão escutar muito literally na fala de americanos e também britânicos, porque eu tava convivendo com uma moça da Inglaterra e ela falava toda hora, mas daí a pronúncia era literally, o t é mais forte, mas prestem atenção, vocês vão concordar comigo. A terceira palavra é absolutely. Absolutamente. E muitas vezes essa palavra vai ser usada exatamente como a gente usa o absolutamente em português. Por exemplo, it's absolutely impossible for me to go. Então, é absolutamente impossível eu ir. Então, isso a gente usa em português também. Mas o que eles fazem muito é usar o absolutely para substituir um yes. Então, ao invés de você responder com yes, você responde com absolutely. Mas é claro que daí não é naquele sentido de um simples sim. É um sim com muita certeza. Claro, sim, sure, absolutely. Do you think she could do that again? Absolutely. Então você acha que ela poderia fazer isso de novo? Com certeza, absolutely. I think she's been working too much. E aí a outra pessoa, absolutely.
no sentido de sim, claro, eu concordo contigo, também acho que ela tem trabalhado demais. Então, absolutely vai funcionar como um yes forte. Assim como a nossa quarta palavra, que é definitely. This book is definitely worth reading. Então, definitivamente vale a pena esse livro. Definitely, definitivamente. I'm definitely going to miss him. Eu vou sentir muita falta dele, com certeza. Definitivamente vou sentir falta dele. Ou então, para responder perguntas, né? Por exemplo, would you like to come with us? Você gostaria de vir com a gente? Yeah, definitely. Sim, com certeza, definitely. Prestem atenção também que vocês vão ouvir muitos definitelys na fala de americanos. E a quinta palavra também é um intensifier, que é totally. Totally, totalmente. They look totally different. Eles estão completamente diferentes. Então, totalmente, completamente. I totally disagree. Eu discordo totalmente. Ou I totally agree. Eu concordo plenamente. I didn't hear you come in because I was totally immersed in my book. Então, eu não escutei você entrar porque eu estava totalmente imersa no meu livro. Então, esse totally como um intensifier vai ser muito, muito comum. Então, essas foram as 5 palavras que eu acho que eu mais ouvi durante as minhas 2 viagens, pelo menos são as que mais me chamaram a atenção. E se você lembrou de outra palavra que eu não mencionei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, porque eu posso me inspirar para fazer uma segunda parte desse vídeo aqui. Então, se você gosta do English in Brazil, gosta do conteúdo que eu produzo aqui e quer me ajudar de alguma forma, clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e mostre o canal para as pessoas que você conhece, que estão querendo aprender inglês, porque assim você me ajuda e me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo como esse aqui no YouTube. See you next video. Bye!